Oi, gente! Eu sou a Bea, estudante de cinema aqui da FAP. Estamos começando o último episódio de Só Mais Um Capítulo, com dois convidados especialíssimos. Eu sou a Adlen e eu sou a segunda apresentadora. Bom dia, é um prazer receber vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da literatura no Brasil e como a Companhia das Letras vem ajudando tudo isso. Então, estamos com o Fernando Rinaldi, que é escritor, formado em Relações Internacionais pela PUC-SP e Letras pela USP. Ele também faz mestrado em Teoria Literária e hoje estuda psicanálise. Além disso, ele trabalha na Companhia das Letras no Departamento de Direitos Autorais, né? A gente viu que é na parte de vendas e adaptação das obras. E junto com ele está a Rafaela Deyab, que é formada em Ciências Sociais e tem mestrado em Antropologia pela USP, além de uma pós em Literatura Infantil. A Rafa é editora executiva do Núcleo de Educação das Companhias das Letras. Então, antes da gente começar, vale lembrar que a Companhia das Letras é uma das editoras mais importantes do Brasil, com mais de 5 mil selos... Opa, me confundi. Com mais de 5 mil títulos publicados e 19 selos diferentes. Então, para começar, vamos fazer. Vocês querem. A gente acabou de apresentar vocês, então a gente vai fazer umas perguntinhas. A primeira. Primeiro é, pensando nesse compromisso com a literatura, como você vê vocês, né, veem o impacto da literatura para a criança desde pequena? Eu acho que as crianças já nascem num universo que é narrativo, né? Desde a barriga da mãe, ela está no universo da linguagem. Então, quando a gente começa a pensar a literatura, né, para crianças, desde as canções de ninar, a gente está falando de literatura e narrativas para as crianças. Mas o objeto livro, né, e a formação desse leitor muitas vezes acontecem durante a escolarização dessa criança, né? E para a gente ter leitores que leem os prêmios Nobel, a gente precisa formar esses leitores. Então, é muito importante, né, o investimento em educação e em políticas públicas de acesso à leitura no Brasil, né? Só assim que a gente vai conseguir consolidar um país de leitores. E puxando nisso, que você falou que a gente precisa ler desde a criança, a mãe e o Estado precisa oferecer esse suporte para que a gente possa ajudar nossas crianças e transformar leitores. Segundo o G1, a gente perdeu quase 7 milhões de leitores desde 2020. Por que vocês acham, na visão de vocês, que isso aconteceu? O que está fazendo para prejudicar com que hoje a gente tenha cada vez menos leitores? Nossa, são muitos fatores, né? Esses dados são os dados da última pesquisa, né? Retratos da Leitura no Brasil, que é uma pesquisa que acontece em série histórica a cada 4 anos, né? E pela primeira vez no Brasil a gente tem mais não leitores do que leitores, né? E vale dizer que eles consideram leitor, né, para essa pesquisa, uma definição muito generosa do que é leitor. É alguém que tenha lido uma obra inteira ou em partes nos últimos 3 meses. Ou seja, para você não ter lido nada, né, tem que não ter lido nada mesmo, que se você lê um trechinho de um livro, você já poderia ser considerado leitor, né, para essa pesquisa, né? E pela primeira vez, desde que começou, né, essa série histórica, a gente tem mais não leitores nesse país do que leitores. E a perda de leitores, ela acontece em todas as faixas etárias, nas diferentes classes sociais, nas diferentes faixas de escolarização, né? Então, é uma questão que envolve tanto a educação quanto a sociedade, né? São dados muito influenciados pela pandemia, né? É a primeira vez que a pesquisa está sendo realizada no pós-pandemia. E algo que me chamou muito a atenção, particularmente olhando para esses dados, é que a gente perde leitores na pequena infância, né? Os leitores de 5 anos de idade diminuíram, né? Os leitores dos anos finais do fundamental permanecem. Os leitores do ensino médio caem também, os leitores em idade universitária caem e os leitores adultos caem também.
Agora, é grave você imaginar que no momento em que as crianças e que os jovens e os leitores mais se interessam pela leitura, que é dos 5 aos 10 anos, a gente está perdendo esses leitores que querem ler, né? Acho que aqui, especificamente, a gente perde esses leitores em função das escolas fechadas, né? O que deixa explícito de que o acesso ao livro no Brasil tem a ver com escola, né? E que uma das grandes questões para a formação de leitores tem a ver com o acesso a livros, né? A maior parte da população, essa pesquisa revela também, nunca comprou um livro, né? Ela entra em contato com os livros e acessa os livros por meio das bibliotecas. As bibliotecas públicas diminuíram no país e vêm diminuindo, né? E por meio da escola. Sim. E muitos clubes de leitura e eventos como a Bienal, que já estamos nas vésperas da nova edição, surgiram para tentar reverter esse cenário. O que vocês acham que é essencial para atrair novos leitores? Eu acho que aqui a gente já chega no campo do Fernando, né? A Retratos da Leitura do Brasil mostra um dado super interessante, que muitas vezes os leitores se aproximam do livro a partir do cinema, né? Então, as adaptações audiovisuais são um dos principais fatores, né, para a população adulta, principalmente, chegar nos livros. Quer começar a falar um pouquinho disso? Eu ia comentar, só acrescentando o que você já falou, que em eventos como a Bienal, o maior público é de jovens leitores, o que a gente denomina no mercado editorial de Young Adult, ou YA. E muitos desses jovens leitores são ávidos e viram fãs assim, dos autores, e muitas vezes esse pacote está relacionado, como a Rafaela falou, a um produto audiovisual. Então, a gente tem casos, por exemplo, como Heartstopper, que virou uma série, né? E também é uma série de livros que fez muito sucesso, e uma coisa vai influenciando a outra, né? A série já era um sucesso, quando sai a adaptação, o sucesso aumenta, e vice-versa, né? Quem conhece o livro pela série também vai influenciar novos leitores. Enfim, acho que é um bom caminho esse de leitores que às vezes não tiveram oportunidade de ter contato com livros na infância, por conta de problemas estruturais do país, às vezes entram por esse outro caminho. E já que a gente entrou nesse mundo das adaptações, ultimamente, nos últimos anos, muitas obras vêm virado produções audiovisuais. E como você trabalha nesse meio de direitos, como que funciona esse processo de venda de direitos autorais? E como que vocês avaliam o valor e o sucesso da obra? O que vai render e o que não vai? Lá na Companhia das Letras, no Departamento de Direitos Autorais, a gente tem muitas atribuições, entre elas a venda de direitos. Os autores, o contrato que a gente assina com eles é para a publicação do livro no Brasil, mas existe uma possibilidade sempre do autor poder contar com a nossa representação para fazer essas negociações, seja com editoras estrangeiras, né, para o livro ser traduzido e publicado fora, seja com uma produtora para o livro ser adaptado, ou mesmo uma companhia de teatro para virar uma peça. Então, na verdade, é uma espécie de agenciamento que a gente faz dentro da editora, que existe em várias editoras do mundo. No Brasil é mais raro, mas a Companhia das Letras faz. E é um trabalho que a gente faz desde que o livro, né, está sendo editado, né? A gente começa já a pensar nas possibilidades, no potencial de cada título, até um trabalho no caso de traduções, a gente prepara um material para apresentar para as editoras estrangeiras, a gente participa de feiras internacionais, e no caso de produtoras também, a gente sempre prepara um material específico pensando o que cada produtora, né, uma produtora mais independente, uma produtora mais comercial, o que pode ser mais adequado para cada uma, e acompanha também todo o processo de negociação como uma representante do autor sempre, né? O autor continua sendo o detentor dos direitos, mas a gente está lá no meio de campo, desde a parte de
tentar vender o livro até assinar o contrato e cuidar da parte do pagamento posterior. É um pouco assim que funciona. Nesse tipo de agenciamento, normalmente é o autor que procura vocês, quero que meu livro vire uma obra cinematográfica ou que ele, tipo, tenha tradução para outros países, ou vocês que veem esse potencial e falam com ele? Acho que tem os dois caminhos. Às vezes, um autor já tem essa ambição, né? Esse sonho de ser publicado fora ou de ter sua obra adaptada. E, às vezes, a gente mesmo já, quando começa a falar do livro nas reuniões, né, os editores comentam o livro que eles estão editando, a gente do departamento já começa a pensar, acho que esse é um livro que pode funcionar. E já começa a falar com o autor. Então, sempre que o autor não tem um agente literário que já o represente, a companhia pode assumir esse papel, ou não, o autor que decide se a gente vai assumir. Ele pode ele mesmo querer tratar disso sozinho, mas geralmente eles delegam a nosso departamento. Posso fazer uma pergunta de bastidores? Você que negociou os direitos do Ainda Estou Aqui para o cinema? Não foi. Não? A curiosidade. Porque o Ainda Estou Aqui é uma obra que é publicada por um dos selos da companhia. Exato. Eu achei que você que tinha feito a caneta do Oscar. Assim. E desses últimos livros que a companhia publicou e viraram obras audiovisuais, quais que foram, assim, os de maiores sucessos? Acho que já acabamos de falar né? Sim, mas... Acho que sucesso é um pouco... É difícil definir o sucesso, né? Vocês que estão nessa área podem falar melhor. Mas, às vezes, o sucesso é um sucesso de ganhar prêmio, às vezes é um sucesso de público. Às vezes é um sucesso só por ter conseguido ser produzido, porque o processo é muito, muito demorado, assim, comparando com o processo editorial, ele é muito mais rápido do que o de cinema. Então, às vezes, a gente, né, a gente negocia a opção, né, ou vende os direitos para uma produtora e só vai ver o filme daqui a 10 anos, né, dali a 10 anos ou 5. Então, às vezes, o sucesso é só que ele consiga vir ao mundo, ser exibido em festivais, ser exibido em salas de cinema, ou conseguir um acordo com o streaming que faça com que ele chegue às pessoas. Mas, de vez em quando, surgem esses fenômenos como Ainda Estou Aqui, que é um sucesso em todos os sentidos, né? De prêmio, público, crítica. Sim. Internacionalmente. E fez com que um livro que foi publicado há muitos anos voltasse para a lista de mais vendidos e ainda permanece na lista de mais vendidos há muitos meses. E, assim, foi um estouro de vendas que o livro não tinha visto na época do lançamento. Então, isso a gente considera um grande sucesso mesmo. E puxando esse assunto de sucesso, a gente entra muito nessa onda de valor. E, ultimamente, muita gente tem comentado sobre os preços dos livros, principalmente nas bibliotecas, nas livrarias. A gente viu muitas livrarias falindo nos últimos anos, né, na última década. E eu queria perguntar, tipo, com esse aumento do valor, como que está a situação das bibliotecas? Acho que quando a gente fala de aumento de valor, a ênfase não é tão grande, né, enquanto resultado nas bibliotecas, né? Porque as bibliotecas, em geral, fazem aquisição de acervo em condições especiais, né, e como fruto de políticas públicas, né? O que a gente tem, por exemplo, em alguns países, para todas as obras publicadas no território nacional, tem uma cota desses livros que automaticamente vai para as bibliotecas públicas. Isso não existe no Brasil, né? Dentro do Brasil, as bibliotecas públicas, elas estão divididas, né, entre a esfera da educação e a esfera da cultura, né? E daí cada um tem os seus regimes estaduais para aquisição de acervo, que são políticas públicas e que são negociações especiais, né? Acho que quando a gente fala do valor de capa do livro, o impacto maior é para o consumidor final, né? Para o leitor mesmo, né? Os livros impressos, eles são impressos em papel, né? E o papel é uma commodity internacional. Ou seja, o aumento do dólar tem impacto direto, né, no preço do livro, né? Então, a crise que a gente teve recentemente não é uma crise da cadeia do livro,
É uma crise que tem a ver com o canal de venda, né? Que tem a ver com os grandes players, principalmente, né? As grandes livrarias virtuais e a Amazon chegando no mercado. E a movimentação que a gente vê é uma movimentação em torno do preço fixo, né? De modo que tem uma igualdade, uma paridade, né? De venda dos preços para quem está pagando aluguel, está pagando funcionário e se mantendo no varejo aberto para atender o público, e quem tem o depósito, né, e o site, né? Então, acho que são mais essas movimentações em torno da discussão do valor do preço do livro. Sim, legal. E um pouco sobre os clubes de leitura, que agora estão surgindo bastante com jornais e com influenciadores. Como é que vocês pensam que as pessoas elas voltaram a se interessar? Acho que é um progressivo, né, os clubes de leitura, né? Agora, o que a gente percebe, e a gente não falou aqui um pouco antes também da queda do número de leitores, que tem a ver um pouco com a competição das redes sociais, né? Sim. Nosso tempo, a nossa atenção, ele está dividido aí, né? Com as mídias sociais, né? Que tem um impacto muito grande na nossa cognição, na nossa atenção e na nossa capacidade de concentração e de leitura, né? Por um longo tempo. Mas as redes sociais têm também uma capacidade, uma capilaridade de engajamento, né? Só que quando a gente está dentro das redes sociais, está todo mundo achando que está interagindo com o outro, mas no seu cantinho. Né? Exato. O fenômeno dos clubes de leitura, eu acho que permite que a gente leia junto, né? Eu acho que essa é a grande novidade, né? E o que a gente percebe é que a gente lê melhor quando a gente lê junto, né? Você expande a sua compreensão do livro a partir da fala do outro, da compreensão dele sobre o livro, né? E nessa dinâmica conjunta a gente estabiliza uma significação para aquilo que foi lido, né? Aquilo fica mais especial, aquilo fica menos especial, e até quando você não gosta, você gosta mais de ter lido em conjunto e consegue entender até o porquê, né? Qual é o perfil de leitor que você é, que tipo de livro você gosta, por que sim e por que não, né? Então, eu acho que é um pouco encontrar a sua turma através dos livros, né? Sim. E a gente percebe um engajamento muito forte de movimentos como Leia Mulheres, né? E desses leitores jovens que muitas vezes se encontram nas redes para ler juntos, né? Desde o book talk até logar nas salas e lerem efetivamente juntos, né? Então, eu acho que atravessa, né, diferentes estilos de livros, né, diferentes tipos de leitores, e os clubes de leitura também dentro das escolas, né, acontecem. É uma estratégia também, né, de engajamento e de formação de leitores que é bastante importante, né? E esse leitor jovem é um leitor muito apaixonado, né? Eu diria que não só o jovem, né? Acho que os bons leitores, eles deslizam a própria subjetividade entre as linhas do texto, né? E eu acho que é poder falar sobre si, né? A partir daquilo que a gente está lendo, que faz com que a gente queira ler mais, né? E poder fazer isso em conjunto, né? Faz com que você se relacione com outras pessoas a partir da obra, né? E é como você falou, acho que vem muito de algo de se identificação, você nichar um público além do assunto do livro, né? Eu já participei de clubes do livro, eu não sou um especialista no assunto, mas a impressão que você tem quando você participa de um clube é que você, ao chegar no clube, você lê um livro, e depois de participar da discussão, você lê outro livro. O livro que você leu se modifica a partir de todas as leituras que você ouve. E talvez, só fazendo uma hipótese, não sei se ela é correta, mas a impressão que eu tenho também é de que muitos desses clubes servem como uma forma das pessoas conhecerem novas obras. A curadoria, né? A curadoria feita pelos clubes, acho que é um fator determinante para as pessoas participarem deles, porque hoje em dia a gente tem um mercado que é muito mais digital, a Amazon domina esse mercado, e conhecer novos livros é muito mais difícil, porque a gente não tem a figura do livreiro que pode te indicar um livro. Você compra um livro e a Amazon vai te indicar livros baseados no algoritmo, livros que você poderia gostar, então você sempre
você cai numa bolha da onde você não consegue sair. Sim. E participar de clubes talvez seja você conhecer novos autores que é por essa indicação da curadoria do clube mesmo. Então, acho que tem esse papel também das pessoas... eu gosto de fazer parte desse clube porque alguém vai me indicar um livro que eu não conheço. Sim. E eu vou poder ouvir várias leituras Pegar novo dessa obra. repertório. Sim. E assim, o Bookster para mim é uma referência, ou a Oprah para mim é uma referência, ou Leia Mulheres para mim é uma referência. Né? Tá. E já que você citou o BookTok, eu queria muito saber a opinião de vocês, porque eu faço parte do BookTok também, e também tem aquele... É meio que uma competição, onde as pessoas falam quem lê mais ou não, e julgam muito sobre quem lê clássico, quem lê poema e quem ainda está nesse mundo da ficção. Vocês acham que é algo prejudicial ou só ajuda para que as pessoas consigam ler mais? Eu não conheço muito esse universo. Eu, claro, conheço o BookTok, alguns BookTokers, mas eu não conheço muito o que se fala além de divulgação. Mas o que eu posso dizer como leitor é que, pelo menos para mim, o que importa mais não é a quantidade de livros que você lê, mas o que aquele livro te mobiliza. Sim. E a qualidade dos livros que eu leio e a qualidade da minha leitura, e não quantos livros... Tanto que eu nem faço essa conta no final do ano de quantos livros eu li, porque não importa muito. Acho que importa mais... Eu posso ter lido muito menos livros num ano do que no outro, mas aquele ano eu li livros que foram especialmente importantes ou definidores para mim, por algum motivo. E eu acho que sempre vai existir esses nichos dentro de qualquer rede, né? Gente que gosta de literatura mais comercial, mais clássico... Acho que o julgamento não cabe para nenhuma das partes, né? Então, não sei muito bem como funciona isso na prática, mas se cada um ficar na sua e, de repente, se deixar influenciar pelas outras sem nenhum julgamento, acho que pode ser saudável. Não sei se você quer complementar. Quero, eu adoro o BookTok. E agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para o BookTok não ocupar o espaço da leitura. Né? Sim. Porque o que as redes são muito bacanas é para a gente descobrir as nossas próximas leituras. Mas se a gente não toma cuidado, e a gente não consegue tomar cuidado, porque o algoritmo não deixa a gente tomar cuidado, nem o nosso cérebro, que quer a dopamina, deixa a gente tomar cuidado, a gente perde todo o tempo que a gente tem naquele feed infinito, né? No próximo vídeo, no próximo vídeo, no próximo vídeo. Salvando sempre o que a gente quer ler e nunca lendo. E não lendo, né? E tem certas habilidades, né? Que a gente só desenvolve na leitura de longo prazo, né? Com concentração profunda, né? Então, tem as pesquisas da Marianne Wolf, né? Que ela fala sobre o cérebro leitor, fala que ler parágrafos, né? Ou ver vídeos ativa uma parte do seu cérebro que não é a mesma que é ativada quando você está lendo um romance ou lendo uma poesia, né? E pensando sobre aquela poesia, né? E pensando qual a razão que está sendo dito, como aquilo te interfere, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para que essa vitrine dos livros, né? Seja para a gente se interessar, mas efetivamente mergulhar nos livros, né? Porque senão a gente perde a capacidade de lê-los, né? A gente fica na propaganda sobre os livros e deixa de ler. Né? Porque o tempo é escasso, né? Sim. E às vezes você também, tipo, vai vendo vídeos sobre o livro, você já sabe tudo sobre o livro e nem leu, nem exercitou. E a gente faz marketing de livros, né? E uma coisa que eu falo assim, gente, o que o autor queria dizer, ele disse no livro, né? Sim. Como é que a gente vai fazer propaganda, né, sobre o conteúdo dos livros, né? Eu acho que às vezes é só o trecho do livro, né? Porque, assim, o que é mais lindo é a maneira como aquilo está dito, né? Não é nem o plot, né? É a maneira como aquilo é expresso, né? E por isso que a gente fala da literatura como arte também, né? Que é a forma e como o conteúdo está transfigurado naquela forma, né? E acho difícil de falar sobre isso dentro do BookTok, mas é um desafio e a gente tem que. Com certeza. E, além da Bienal, vou voltar um pouquinho para essa parte... quais são as feiras literárias que tem internacionalmente? O Fernando já foi em todas, vou contar aqui.
Como eu estava comentando, uma das partes de se tentar negociar um direito para editoras do exterior é ir para essas feiras de negociação de direitos, focadas nisso. Existem feiras que são híbridas, onde há mais comércio de livros e também negociação. Sempre há uma mistura das duas coisas, mas algumas são mais focadas em uma parte e outras em outra. E as maiores feiras internacionais de negociação de direitos são as de Frankfurt, que acontece sempre no segundo semestre, as de Londres, que costumam acontecer no primeiro semestre, e a de Bolonha, que também acontece no primeiro semestre e é focado em livros infanto-juvenis. Existem outras feiras que são importantes e também cumprem esse papel de participação de editores para compra e venda de direitos. Na América Latina, acho que a mais importante é a de Guadalajara, no México. A de Bogotá também é legal. E na Europa, a de Turim. Eu acabei de estar lá, inclusive, e que está se firmando também como uma feira importante. E na Ásia estão surgindo muitas feiras também que trazem editores do mundo inteiro. Existe quase sempre, né, nessas maiores feiras, programas de fellowship, né, que eles pagam para editores estarem lá. Sim. E isso promove, a fim de promover a literatura do país para outros lugares. A Bienal tem um programa que é parecido com esse, né, que chama Jornada de Negócios, promovida pela CBL, mas ainda é muito pequeno comparado com o que outras feiras fazem em termos de fellowship e de número de editores convidados. Essa onde eu estive agora, em Turim, por exemplo, eram 70 fellows do mundo inteiro, que é uma iniciativa promovida pela Agência Italiana de Comércio e que visa promover a literatura italiana para outros países. Ou seja, que editores do mundo comprem direitos de livros italianos. Então, é um grande mundo de negócios que existe e que, às vezes, as pessoas, os leitores, não sabem, né, muito como funciona, mas as negociações, às vezes, são muito acaloradas, existem propostas de valores altos, existem casos em que o livro é disputado por mais de uma editora e a negociação vai para leilão, com rodadas e tudo. Então, é um grande mundo que movimenta bastante dinheiro, inclusive. Legal. E falando sobre essa diversidade, a gente já tem que ir acabando a já tá última dando nosso pergunta. Mas falando sobre essa diversidade mundo afora, como que a Companhia das Letras trabalha com a diversidade? Principalmente quando a gente fala sobre autores periféricos, negros e da causa LGBTQIA+. Eu acho que a companhia pensa isso para fora e pensa para dentro, né? Existe uma política de diversidade interna, né, de contratação de editores e de uma diversificação do corpo de funcionários dentro da própria editora, das diferentes áreas, né, com foco, né, em diversidade étnico-racial e também da comunidade LGBTQIAPN+. E, inclusive, com funcionários também refugiados e com foco em acessibilidade. E quando você tem um grupo de colaboradores mais diverso, é muito mais tranquilo você conseguir publicar obras mais diversas, porque você é informado por elas, você conhece os autores e você consegue publicar, né? Tem mais contato, né? E consegue publicar melhor, inclusive, né? Então, esse é um compromisso público da companhia. Acho que nos últimos 10 anos tem crescido enormemente, né, a diversificação do seu próprio catálogo para as diferentes linhas de produto, né, desde os livros infantis, os juvenis, os young adults, os romances femininos, né, a literatura de horror, todos com foco em diversificação e autorias indígenas também, né? Esse é um foco muito grande e imagino que isso tem impacto também daquilo que é vendido para fora, Sim. né? Acho que isso é um movimento que aconteceu no mercado editorial como um todo, principalmente
com mais ênfase nos últimos anos, quando o mercado se deu conta que era muito branco, hétero, cis, e começou um processo, né, de tentar diversificar o catálogo, diversificar o corpo de funcionários, e a gente percebe isso também na negociação de direitos para o exterior. Então, por exemplo, vozes de autores negros, ou vozes de autores indígenas, ou vozes de autores da comunidade LGBTQIAP+, despertam muito mais interesse hoje do que no passado. E, enfim, para finalizar, acho que um exemplo importante de dar é o Ailton Krenak, que é um autor que ficou muito conhecido, um líder indígena, ficou muito conhecido pelos livros, pelas reflexões que ele propõe sobre o nosso mundo e como a gente habita esse mundo, e que é uma voz muito única brasileira e que ganhou muitas edições no exterior justamente por isso, né? Como ele virou referência aqui dentro do Brasil, e né? Fora, a gente aprende no hoje em dia teatro. fora, ele faz lançamentos fora, dá palestras. Estava na França agora dando uma palestra numa universidade em Paris. Então, acho que isso caminha junto com esse processo que a gente está pensando, né? Essa reflexão que a gente vem fazendo dentro da editora. E a companhia publicou o Copenau, né? Um dos Também. grandes xamãs. E agora está saindo a biografia do Raoni. Falando em indígenas. Legal. Terminar com o merchan. Sim, tá certo. Obviamente. É muito importante para a identificação de todo mundo, né? Como a gente falou, até os clubes dos livros, eles procuram isso. Então, a gente tem que dar a voz para todo mundo. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Gente. Foi um prazer receber vocês aqui, saber mais sobre a Companhia das Letras. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, agradeço, Rafa. foi ótimo. Foi ótimo, viu? Ótimo, então obrigada. E a gente fica por isso.